Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular o Desconto do INSS e do Imposto de Renda aqui da Início RH. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso módulo 2, que nós vamos focar no imposto de renda. Nosso módulo 1 nós falamos sobre o INSS e agora vamos dar continuidade, falando sobre o imposto de renda. E nessa aula, galera, nós vamos focar aqui na dedução por dependente, exatamente. Você sabe o que é essa dedução por dependente? Nós falamos lá na aula de conceitos, conceitos iniciais do imposto de renda, que existe, o valor de dedução por dependente. Passei o valor, mostrei a tabela para vocês, mas o que é essa dedução por dependente? Então vamos lá, nessa aula eu vou esclarecer para vocês aqui o que é a dedução por dependente no imposto de renda, tá? Então vamos lá, essa é a nossa tabela, que eu mostrei para vocês na primeira aula do imposto de renda. É uma tabela que a última atualização é de 2015, como eu mencionei para vocês, e nós temos aqui a base de cálculo, a alíquota e a parcela a deduzir do imposto de renda, E também na nossa tabela ele indica que a dedução por dependente é de R$ 189,59. Mas o que é, Como nós falamos, o que é essa dedução por dependente do imposto de renda? Então, para o cálculo do imposto de renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, são permitidas algumas deduções da renda bruta desse contribuinte, do contribuinte. Então, a dedução, ela representa o valor que deve ser abatido, entre aspas, um valor abatido, antes do cálculo da base do imposto de renda. Então, antes de chegarmos no cálculo da base do imposto de renda, nós temos que saber, nós temos que fazer essas deduções, nós temos que abater esse dependente, fazer essa dedução do dependente, esse valor abatido. Então, na folha de pagamento, os mais utilizados são o INSS, essas deduções, é o INSS e os dependentes, Porém, galera, existem algumas situações, que ocorre a pensão alimentícia. Eu nem vou focar muito em relação à pensão alimentícia, vamos fazer até alguns exercícios, mas não vamos focar tanto na pensão alimentícia e nem na previdência privada, porque a previdência privada é somente quando constar no lançamento da folha de pagamento. Então, se a previdência privada você paga por fora, ela não entra como essa dedução, tá? Só entra no caso se ela for lançada na folha de pagamento, tá? E também se esse nosso colaborador, esse nosso funcionário, ele tiver a pensão alimentícia, tá? Ele fizer esse desconto, esse pagamento de pensão alimentícia, nós também fazemos a dedução, essa forma de ser abatido, esse abatimento, essa dedução, tá? Mas o mais comum mesmo, que mais utilizamos na folha, é o INSS dependentes, tá? Então, de acordo com o regulamento deste imposto, toda empresa deve deduzir o valor de R$ 189,59 de cada dependente legal que o colaborador tiver. Então, cada dependente legal que esse colaborador tiver terá que ser deduzido, A empresa ela tem que deduzir, ela tem que retirar, ela tem que deduzir o valor de R$ 189,59 por cada dependente, tá? Então, os dependentes, eles são caracterizados como encargos da família e dessa forma podem ser incluídos no imposto de renda. Alguns, nós temos, claro, que seguir alguns critérios, que são estabelecidos pela Receita Federal, mas nós sabemos que os dependentes são caracterizados como encargos da família, Por isso que eles podem ser incluídos no imposto de renda, tá? Então, quem são os dependentes? Vamos falar aqui dos dependentes. Quem são esses dependentes? Dependente é o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, se você for tutor ou curador de uma pessoa absolutamente incapaz, ele entra como seu dependente. O cônjuge, na constância da sociedade conjugal, caso ele não tenha renda, então caso
ele não tem a renda, né? A companheira que vive com o empregado há 5 anos, pelo menos, né? Ou por período menor, se da união tiverem um filho. Então, a regra é, se eles convivem, né, eles vivem, né, juntos há 5 anos, pelo menos, ou se for menos de 5 anos, mas que eles dessa união tiveram um filho. Então, ela também é uma dependente. Filhos menores de 21 anos ou, né, os maiores de até 24 anos cursando escola superior e os inválidos de qualquer idade, tá, galera? Então, assim, se for um filho menor de 21 anos, tá, ou maiores de até 24 anos cursando escola superior, ele também entra como dependente. Agora, se for, né, no caso, um filho inválido, é de qualquer idade. Dependente também, a lei ela se enquadra, né, dizendo que é uma pessoa pobre, menor de 21 anos, desde que o empregado a esteja criando ou educando, da qual detém a guarda judicial. Então, não necessariamente que seja um familiar, mas de repente você tem uma pessoa, né, que você tem a guarda judicial dela, ela é menor de 21 anos, né, e neste caso ela também entra como dependente, tá? Se você estiver educando e tem a guarda judicial, né? Você cria, está criando, educando, você tem ele como dependente também. Irmão ascendente, desde que não aufiram rendimentos tributáveis, né? Ou não tributáveis ou não superiores ao limite da isenção mensal. Descendentes de até 21 anos ou inválidos de qualquer idade, sem recursos, sem arrimo dos pais, desde que o empregado detenha a guarda judicial. Então, eu posso ter, de repente, um sobrinho, né, que eu tenho a guarda judicial e ali ele se torna um dependente, mas existe essa questão dos descendentes, né? Algum familiar. Filhos de pais separados que ficaram sob a guarda do contribuinte em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Então, se o colaborador ele separou, né, fez essa separação e foi, né, fez essa decisão judicial, teve esse acordo, né, homologado oficialmente, também ele tem esse filho como dependente. E um ponto aqui a ressaltar, galera, é assim, que cada cônjuge, ele deverá deduzir os seus dependentes, tá? Sendo vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da base de cálculo mensal, tá? Então, não pode ser incluído, né, 2 dependentes, a dedução ao mesmo tempo, né, concomitante ao mesmo tempo de um mesmo dependente, tá? E para fins de desconto na fonte, os beneficiários deverão informar a fonte pagadora os dependentes que serão utilizados na determinação da base de cálculo. Então, é necessário, tá, galera, que aconteça essa declaração, que esse colaborador, ele faça a declaração dos dependentes dele, ele informe quantos dependentes ele tem. No caso de dependentes comuns, a declaração deverá ser firmada por ambos os cônjuges. Então, se eu tenho um filho, né, no caso, eu posso declarar meu esposo também, porém, né, neste caso, os dois têm que fazer essa declaração. Ele deverá ser firmada por ambos, né? E a fim de comprovar a existência de dependentes, o empregado ele deve firmar perante a empresa, que nós conhecemos que é aquela declaração de dependentes, né? Declaração de dependentes para fins de imposto de renda, e deverá ser observada pela empresa para efeito de fiscalização. Então, nós deveremos conservar, né? Nós temos que guardar, nós como empresa, temos que guardar essa declaração para efeito de fiscalização. Se porventura, né, a fiscalização pedir quantos dependentes a Ana Maria tem, então você tem ali a declaração dos dependentes dela, tá? E serão abatidos, né, da renda da esposa os encargos relativos a todos os dependentes do casal quando a renda do marido não ultrapassar o limite de isenção do imposto, tá? Então, serão abatidos da renda dela, né, da esposa, os encargos relativos a todos
o dependentes do casal quando a renda do marido não ultrapassar o limite do imposto. E nós temos aqui, né, o artigo 251, que da mesma forma compete à esposa abater da sua renda o encargo relativo a todos os dependentes quando considerado cabeça do casal. E eu vou falar um pouco para vocês sobre essa questão de cabeça do casal. O que acontece como que a mulher ela se torna, né, pela lei, a cabeça do casal, né? Quando o marido ele for declarado interdido, né, por sentença judicial, ele estiver preso há mais de 2 anos, encontrar-se em um lugar incerto ou não sabido, então a mulher ela se torna a cabeça do casal. Então, nós temos que verificar, né, muito essa questão, né, de relação a mulher, ela ser a cabeça do casal nessas questões. Então, de repente, o marido dela foi preso, então as reduções, né, ocorrem sempre sobre todos os dependentes, né, a renda, compete à esposa abater da sua renda o encargo relativo a todos os dependentes, tá? Mas está no artigo 251, se vocês quiserem ler com mais calma, ele está no artigo 251, tá, galera? E também falando um pouquinho aqui sobre imposto de renda, né, no 13º salário e férias, como eu falei, que nós não vamos nos aprofundar muito, mas só falando aqui que os valores que serão dedutíveis da base de cálculo, né, dos rendimentos do imposto de renda, inclusive imposto de renda, né, 13º salário e férias. São os dependentes, né? Então, os que são dedutíveis, valores dedutíveis, dependentes, aposentadoria a quem já completou 65 anos de idade, valor integral referente à pensão alimentícia, contribuições para as entidades da previdência privada, né, domiciliada no país cujo ônus tenha sido contribuinte, valor integral da contribuição paga no mês, né, a Previdência Social da União, né, o INSS, nos estados do Distrito Federal e dos municípios. Então, no caso, dependentes, aposentadoria, né, quem completou 65 anos de idade, pensão alimentícia, INSS, então tudo isso é valor dedutível da base de cálculo, né, dos rendimentos do imposto de renda, tá, galera? E nessa aula nós vamos ficando por aqui, tá? Como eu disse, nós não vamos, assim, aprofundar muito, falar muito de teoria, falar muito de leis, tá? Nós vamos focar mesmo nos cálculos. Então, na próxima aula, na primeira aula, nós já falamos aqui sobre os conceitos. Nessa aula, eu quis falar um pouco mais para vocês sobre dependentes, para que vocês possam entender essa questão da dedução por dependente, não somente calcular, você tem que saber também o conceito. Falamos aqui sobre a dedução por dependente e na próxima aula nós já vamos começar, né, os cálculos do INSS, já vamos começar a calcular, começar a calcular o imposto de renda, tá? Vamos dar andamento aqui aos cálculos do imposto de renda e já mostrei para vocês aqui o conceito, né? O conceito do imposto de renda, falamos sobre as deduções, né, por dependentes do imposto de renda e nós vamos dar continuidade de começar a fazer os cálculos, né? Que é a parte que eu gosto muito, que é fazer os cálculos junto com vocês e para quem já guardou a caneta e guardou os papéis, guardou a calculadora, pega novamente porque nós vamos continuar a fazer os cálculos, tá bem? Então vamos lá, nós nos vemos na próxima aula, nessa aula eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula, galera!